Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Estamos dando início a mais uma live, mais uma palavra de esperança nessa manhã para a sua vida, né? Eu viajei, passei um mês fora cuidando dos meus pais, mas já estou de volta para a glória de Deus. Quero iniciar hoje agradecendo por todas as pessoas que Deus usou como um canal de bênção ali quando eu estava na Paraíba. Foram tantos amados e amadas que me levaram uma palavra de conforto, de força, vindo diretamente do trono de Deus. E eu quero agradecer pela sua vida, que se deixou ser usado por Deus para me levar esse conforto enquanto eu estava ali. Passei mais de um mês cuidando dos meus pais que estavam doentes, né? Mas não deixou de ter a presença de Deus, o cuidado de Deus, as orações da igreja pela minha vida e pela minha casa. E eu não vou citar nomes para não acabar esquecendo de alguém, mas a lista foi muito grande e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que me abençoaram, certo? Então, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio de estar aqui, né, compartilhando da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que você seja alcançado, que Deus fale poderosamente com você e com a sua casa, lhe trazendo conforto, lhe trazendo alegria. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você também aproveita e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra de Deus, né? Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que essa mensagem também possa alcançar outras vidas. Que assim como eu e como você possa abençoar muitas outras pessoas, porque ela é a palavra de Deus. Amém, amados? E começando nessa manhã, eu quero falar um pouco, né, compartilhar com os amados a respeito do Salmo 105. E para essa mensagem eu dei o tema, o título, o Deus que cuida de nós. Louvado seja Deus. O Deus que cuida de mim e que cuida de você. Esse Deus tão maravilhoso que nós servimos, esse Deus tão poderoso que se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Para iniciar, vamos primeiro fazer uma oração, para que o Senhor venha manifestar o poder dele, venha abençoar as nossas vidas e venha preparar o nosso coração para receber essa mensagem. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nesta manhã, nós queremos te render graças pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque tu és um Deus tão bom. Pai, eu quero nesse momento te dar graças por cada uma dessas vidas que já estão aí do outro lado, por todas essas que irão assistir depois, que tu as abençoe, meu Pai, que tu as visite, que tu derrame graça e misericórdia sobre cada uma delas, contemple as necessidades de cada uma, Senhor, e as abençoe com toda sorte de bênção. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nós te pedimos nesta manhã que tu se faça presente e que nos encha da tua graça. É o que nós te pedimos e nós já te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os amados para abrirem aí as suas Bíblias lá no Salmo 105. Nós não vamos ler todo, porque é um salmo longo. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Amém? Que diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar aos amados, se os amados estão ouvindo bem, se o áudio está bom. Se não tiver, os amados coloquem aí numa mensagem para que a gente fique sabendo, certo? Hoje eu estou fazendo com a ajuda dos meus filhos, o Juan e Ana Vitória. Eles estão aqui me ajudando, louvado seja Deus pela vida dos meus filhos, porque Charles precisou sair, mas Deus levantou os meus filhos, né, para nos abençoar nesta manhã, louvado seja Deus. Então, se o áudio não estiver bom, você avisa aí para a gente organizar aqui, tá certo, amados? Louvado seja Deus. Então, esse salmo foi um salmo escrito pelo rei Davi, um salmo muito bonito, né? E nos 15 primeiros versículos deste salmo,
eles foram usados como um cântico de ação de graças, né? Foi usado por Davi como um cântico de graças quando ele conduzia a arca do Senhor para Jerusalém. Então, eles iam cantando esse salmo, esses 15 primeiros versos, né? Glorificando a Deus através desse salmo. E aí ele vai falar também, né, do concerto. A gente vê isso lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, né, a respeito que enquanto eles iam levando a arca do Senhor, eles iam glorificando a Deus através desses 15 primeiros versos desse salmo. E ele vai falar também do concerto que Deus fez com Abraão, com Isaac, Jacó, quando Deus prometeu dar a terra de Canaã ao seu povo como herança, e de como Deus protegeu esses patriarcas, né, e os livrou das mãos de outros reis. Então, vai falando a respeito desse conceito que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. E na altura do verso 17, ele vai narrar a história de José do Egito, né? De toda a sua trajetória, de todo o seu sofrimento ali, quando ele foi vendido como escravos, né, pelos seus irmãos. E vai contar toda a sua história, toda a sua trajetória, todo o seu sofrimento, tudo que ele passou, toda a humilhação, né? Mas também vai mostrar que ele teve um fim glorioso, né? Ele passou a ser ali um governador poderoso do Egito, de como Deus abençoou aquele homem de maneira poderosa. Vai falar também de como Deus usou a vida de José para trazer grande livramento ali de fome ao seu povo, né? Quando Jacó é levado com toda a sua família para o Egito, né? E vai falar dessa trajetória de como aquele povo cresceu, de como aquele povo foi abençoado, de como aquele povo foi reconhecido, né? Se tornou um povo grande, um povo forte. Mas também conta de como aquele povo acabou sendo escravizado. Então, esse salmo ele vai narrando a história do povo de Deus. E aí, a partir dos versos 26 e 41, Davi vai fazer uma narrativa da história de Israel já sob a liderança de Moisés, né? E o que Davi visava com tudo isso? Qual era o intuito de Davi de fazer essa narrativa, contando ali a vida do povo de Deus, a sua trajetória, né, tudo que o povo viveu? Qual era o intuito de Davi com tudo isso? Era trazer à mente daquele povo, a lembrança daquele povo, todos os feitos de Deus, tudo que Deus tinha feito, como Deus tinha abençoado, como Deus tinha ido com aquele povo, como Deus tinha dado livramento. Então, tudo isso aconteceu para que o povo se lembrasse de tão grande poder tinha Deus, de como ele era bom, como ele era abençoador, como ele estava no controle de tudo e como ele guardava seu povo do mal. Então, o intuito desses versos nesse salmo foi para isso, para que o povo se lembrasse de tudo que Deus fez. E aí o salmista também ele relata as pragas que sobrevieram ao Egito antes de Faraó deixar os hebreus partirem. E de como Deus sempre proveu para aquele povo, né? Como Deus ali não deixou faltar nada. Como Deus era presente, como Deus era abençoador, como Deus era guardador, como Deus estava em todo momento com aquele povo, firmando seus passos, conduzindo, mostrando as bênçãos, se fazendo presente, um Deus de milagre, que é isso que o nosso Deus é, um Deus de milagre. E no verso 39 diz: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Deus foi para aquele povo sombra e luz, aconchego e direção. Veja que coisa linda. Deus alumiava o caminho. Deus dava direção para que aquele povo não se desviasse ali do que Deus queria. E aí os amados podem dizer: irmão, mas muitos se desviaram, saíram da vontade de Deus. Isso é verdade, aconteceu. Mas Deus não deixou de se fazer presente. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel e ele é presente, ele é guardador. Ele esteve ali em todo o tempo e ele mostrava, né? Ele se revelava para aquele povo de maneira sobrenatural. Se Deus é o nosso companheiro na jornada, não tem como dar errado. Quem é que tem sido seu companheiro nos seus momentos de luta,
nos seus momentos de dificuldade? A quem você tem recorrido? De quem você tem esperado socorro? A quem você tem buscado? Quem você tem trazido para perto de você? Com quem você tem caminhado? Porque se Deus é o teu companheiro nessa jornada, não tem como dar errado, né? O fim dela será um fim glorioso, porque você está sendo bem acompanhado, né? Louvado seja Deus por isso. Na altura do verso 40 do Salmo 115 diz: oraram e ele fez vir codornizes e saciou com o pão do céu. A oração sempre será a chave, amados. Aqui diz que o povo orou, o povo clamou a Deus, o povo necessitava de pão, necessitava de água, o povo estava aflito, o povo estava com medo de morrer naquele deserto, de fome. Muitos deles se lembraram das comidas lá do Egito, né? Se lembraram daqueles fartos ali, daquelas fartas alimentações que tinham ali, né? E eles sentem falta, sentem fome, sentem desejo de comer aquilo ali e eles oram a Deus, né? Porque a oração, ela chama a atenção de Deus para nós. Ela traz comunhão, ela traz relacionamento. Aquele que ora é um com Deus, né? Busca a face do Senhor. A oração, ela sempre será a resposta. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei que decisão tomar, não é? Quando eu não sei para onde ir, a oração sempre será a chave, sempre será a resposta, não é? Porque Deus fala até mesmo no silêncio. Ele fala até mesmo no silêncio. Porque quando ele não responde, ele está dizendo, espere, né? Espere. E continue clamando, e continue se relacionando comigo. O tempo está difícil, tem se levantado dificuldades, e todos nós temos passado por algum tipo de dificuldade, não é? O meu problema, ele não é igual ao seu problema, o seu problema não é igual ao meu, mas todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos aquilo que nós temos depositado aos pés do Senhor em oração. E Deus não se esquece das nossas orações. Deus se lembra de cada uma delas. Deus sabe, Deus lembra daquilo que você tem colocado no altar, né? Deus não esquece das nossas orações. Então aquele povo desejou ter um alimento diferente. E aí Deus manda, né? Aqui na palavra diz que Deus manda. Ele manda vir codornizes e saciou com o pão do céu, que era o maná. Louvado seja o nome do Senhor. A oração sempre será o caminho que nos conduzirá ao sobrenatural de Deus. Né? Ao sobrenatural, aquilo que eu não posso fazer, você não pode fazer, Deus pode. Deus pode todas as coisas, para Deus não existe impossível. Para Deus não existe lugar onde Ele não possa ir. Não existe nada que Deus não possa fazer em nosso favor. Mas nós temos que estar na nossa posição de servo, buscando, obedecendo, servindo com alegria, sendo canal de Deus na vida das pessoas, tendo uma boca abençoadora, né? Fazendo a obra com alegria, esteja onde você estiver. Não deixe de fazer a obra, não deixe de ser canal de Deus, não deixe de abençoar pessoas, porque você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus, você foi feito para abençoar. E você precisa, e eu precisamos abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 43 diz, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Deus quer que nós sejamos um povo feliz, independente da situação e da circunstância. Porque nós não podemos depender de circunstâncias, de situações para sermos felizes. Não podemos depender. Nós temos motivos de sobra para ser um povo feliz. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus cuidadoso, um Deus que é maravilhoso em tudo que faz. Nós servimos a esse Deus, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então isso é motivo de sobra para sermos um povo feliz. Porque nós temos uma família, né? Nós temos uma família e isso é motivo de sobra para glorificarmos a Deus, porque temos uma família. Louvado seja Deus. Então, seja qual for a situação, nós devemos ser um povo feliz, né? Nós precisamos ser um povo feliz. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo para adorar.
Quem nunca se pegou numa situação complicada, difícil, de angústia, de luta, e ali de repente você está adorando a Deus? Quem nunca se colocou numa situação assim? Por isso que algumas pessoas dizem que nós somos meio loucos, mas nós somos loucos mesmo, nós somos loucos por Cristo, nós somos loucos por esse Deus maravilhoso, e é por isso que mesmo em meio às tribulações, à angústia, quando tudo nos leva a chorar, a nos sentir tristes, desanimados, mesmo assim nós louvamos, mesmo assim nós entoamos louvores ao nosso Deus, porque nós sabemos que seja qual for a situação, Ele tem cuidado de nós, porque o nosso Deus é um Deus muito bom. Louvado seja Deus por isso. E aqui me traz à memória ali a situação de Paulo e Silas, que fala lá no livro de Atos, capítulo 16, quando eles estavam ali no cárcere, né? Eles já tinham sido humilhados, já tinham sido ali, estavam numa situação complicada naquele cárcere, mas se podia ouvir sons que vinham daquela cela, de louvores e oração. Louvado seja Deus por isso. Eles decidiram, eles escolheram, ao invés de murmurar, né, de ficarem ali queixosos, mas por que está acontecendo? Nós servimos a Deus, nós somos fiéis, nós fazemos a obra, nós estamos aqui no centro da vontade de Deus. Por que isso nos sobreveio? Eles preferiram adorar, né? Adorar, glorificar a Deus. Nossa, isso aconteceu, né? E as portas daquele cárcere se abriram. E vidas puderam ouvir a mensagem de Deus através da vida daqueles homens. E nós precisamos ser assim. Seja a situação que nós estejamos, aonde quer que nós formos, onde formos colocados, ou seja qual for a situação, né? Onde Deus nos colocar, onde Deus nos permitir ir, nós precisamos glorificar o nome dele. Nem sempre será fácil. Nem sempre será fácil, porque terão situações que a primeira coisa que nos vem à mente é dizer, mas Deus, mas por que isso? Né? Mas nós precisamos escolher louvar e engrandecer ao nosso Deus, ao invés de reclamar. E você pode estar dizendo, irmã, mas você não sabe o que eu tenho passado. É verdade, eu não sei, mas Deus sabe, porque Deus conhece você no seu íntimo. Ele conhece suas e as minhas necessidades. Ele sabe daquilo que nós temos depositado no seu altar. Né? Ele sabe todas as coisas. E Ele tem andado com você. Ele tem andado comigo. Ele tem nos guardado de todo o mal, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é Deus de milagre. Louvado seja Deus por isso. E aí, eu quero também trazer à nossa memória, nesse dia, ali na situação de Caleb e Josué. Né? Os espias foram lá ver aquela terra e eles chegam lá e eles só olham para os gigantes. Ah, mas ali é terra de gigante, é um povo muito forte, nós não temos condições, nós não vamos conseguir, se formos ali seremos mortos, seremos destruídos. Não tem jeito, não tem solução. Mas aí Caleb e Josué escolhem olhar para o outro lado. E viram que a terra era boa, que manava leite e mel. Olharam para os frutos que tinha naquela terra, que enchiam os olhos, eram frutos saborosos, grandiosos, bonitos. Eles decidiram olhar para o lado bom e disseram, não, a terra é boa, a terra mana leite e mel. E nós vamos entrar nela e vamos possuí-la. Nós seremos vencedores. Então assim precisa ser a minha visão e a sua visão. Não importa como as pessoas têm enxergado, nós precisamos olhar o outro lado. E aí você pode dizer, irmã, mas então eu vou negar a situação? Não. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo difícil. Né? Nós temos vivido um tempo difícil. Mas tem pessoas que decidem olhar para o outro lado e entender que tudo tem um propósito. E quando se cumprir a vontade e o propósito de Deus, tudo isso vai passar. E nós cremos que teremos assim grandes testemunhos para dar de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, de pessoas que voltaram para Cristo, de pessoas que tiveram a sua vida abençoada, próspera, transformada, porque eu pude ver isso, amados. Nessa viagem que eu fiz agora para Paraíba, mesmo nessa situação de crise, tem pessoas que têm sido muito abençoadas. Você crê? Tem pessoas que têm crescido nesse tempo.
Tem pessoas que têm sido muito prósperas, muito abençoadas, não têm parado de trabalhar, não têm deixado de crescer. Então, nós vemos com isso que em tudo Deus tem propósito, né? Alguns estão passando por dificuldades maiores que outros. Deus também tem propósito. Nosso Deus, ele tem o controle de tudo, ele não perde o controle da nossa vida, né? Tudo está sob o domínio do nosso Deus. E quando chegar o tempo, tudo se fará, né? Então, faça parte dessa turma que olha para o lado bom e diz, mesmo nessa situação, eu vejo a mão de Deus aí. Eu vejo um propósito de Deus se cumprindo. Eu vejo Deus abençoando, eu vejo pessoas sendo transformadas, eu vejo o poder de Deus sendo derramado. Vamos fazer parte dessa turma que crê, que confia, que espera, que se regozija no Senhor, que sabe que Ele está no controle de todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus que cuida da nossa vida, é um Deus que transforma situações, um Deus que está no controle de tudo. E, amados, ainda falando a respeito desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que cuida de nós, eu quero dar um breve testemunho dessa minha viagem para Paraíba, de como eu fui abençoada. Amados, os meus pais, eles são já bem idosos e eles são bem doentes. A minha mãe, ela não enxerga por conta de um problema com diabetes. Ela também não anda devido a ela já ter tido 3 AVCs. Meu pai, ele faz hemodiálise já há mais de 1 ano. Então, você chega ali na casa deles, você olha aquela situação e a gente se entristece, porque via antes pessoas que são saudáveis, pessoas fortes. A minha mãe sempre foi aquela mulher de gostar de receber as pessoas na casa dela assim, com muita comida. Minha mãe era aquela que gosta assim, de fazer muita comida, de uma comida, né, maravilhosa. E hoje ela se vê impossibilitada de andar, né, de enxergar. E é uma pessoa que depende dos outros para tudo. E a minha mãe, você precisa colocar ela numa cadeira para dar banho, né? E tudo isso é uma série de dificuldades, amados, sabe? Como é a vida de um cadeirante. E chegando lá nos primeiros dias, né, já há algum tempo sem ir, e aquela força de pegar ali a minha mãe no braço era uma coisa assim para mim tão grande que eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho força para isso. E teve um dia que o assento da cadeira de banho dela se quebrou e ali foi aquela agonia. Eu achei que eu não ia segurar, botei toda a força que eu tinha e eu sei que a minha força era pouca, mas quem chegou ali foi a força de Deus segurando para que ela não caísse. Foi um momento muito difícil, muito complicado, mas eu vi ali o cuidado de Deus para com a nossa vida, né? O cuidado de Deus. E deu tudo certo, ela não caiu. Depois eu pedi a um rapaz que ia passando para que nos ajudasse, para colocar ela na cama, e Deus preparou tudo, porque Deus é um Deus maravilhoso. E o que eu percebi é que, nos primeiros dias que eu cheguei, aquele peso era assim quase que insuportável para mim, eu não tinha força, eu não tinha condições de colocar, era ali com muito sacrifício, né, com muita peleja que eu conseguia colocar a minha mãe naquela cadeira. E aí depois, com o passar dos dias, eu fui percebendo que ali já não era mais tão pesado, que eu já conseguia fazer aquilo ali com facilidade, né? Com facilidade, mas bem mais fácil. Depois eu vi que antes eu precisava que alguém segurasse a cadeira para que eu colocasse ela, que eu tinha medo que a cadeira afastasse. Depois eu já aprendi que tinha um jeito ali que eu ia conseguir travar a cadeira e ela ia ficar numa boa e que eu ia conseguir. Então por que eu estou falando isso para os amados? Porque existem situações que são assim. Né? No início a gente acha que não vai suportar, que é peso demais. E depois a gente vê que vai se tornando mais fácil. Porque Deus, ele carrega o nosso fardo pesado e troca pelo dele, que é leve e suave. Então, teve alguns momentos que eu pensei assim, meu Deus, será que a minha mãe emagreceu? Porque no início eu não conseguia e agora eu já estou conseguindo. Mas não foi nada disso. Foi porque Deus preparou o meu corpo, né? Para que eu suportasse aquilo ali. E assim é na minha vida e na sua vida. Deus nos prepara para cada situação que nós iremos enfrentar. Deus nos capacita. Deus nos dá força suficiente para levar aquela carga. Porque quando eu e você não podemos, Deus pode. Então eu pude experimentar ali do cuidado de Deus, a mão de Deus poderosa abençoando. Ali nós começávamos com louvor logo de manhã, né? Nós louvávamos a Deus.
colocávamos um som, às vezes era cantando mesmo, entoando louvores ao nosso Deus, e Deus se fez presente naquele lugar. Eu fui abençoada, pude abençoar a vida deles, né? Fiquei ali 1 mês e pouco, e foi assim, sabe, eu senti muita alegria de poder fazer por eles, de ajudá-los assim como eles me ajudaram a vida toda, né? Porque também é bíblico. A palavra de Deus nos manda honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E é uma alegria muito grande que a gente sente em poder abençoá-los. Então foi uma viagem muito abençoada. Eu pude ali também estar ali em contato com a minha família, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos que eu amo tanto, com os meus cunhados, né? Ali vivenciando aquele momento, Deus preparou e Deus me deu livramentos também na estrada, né? Porque eu fui de ônibus, voltei de ônibus e Deus deu livramento, né? Não matei ainda a saudade da igreja, não fui ainda, eu cheguei sexta-feira passada, mas não fui ainda para a igreja, porque como eu vim de ônibus, então eu preferi passar uns dias em casa, né? Esperar um pouco, mas eu estou bem, louvado seja Deus, e para a glória de Deus, domingo eu estarei ali adorando a Deus e servindo com alegria, oferecendo o meu culto ao Senhor. E eu quero dar graças a Deus. Dar graças a Deus por você, né, que se lembrou de mim, se lembrou da minha casa com oração. Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus pela Igreja Batista Missionária aqui de Salgueiro, essa igreja tão maravilhosa. Essa igreja que tem tanto amor, que tem tanto cuidado, uma igreja que cuida, uma igreja que ama, uma igreja que é presente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por todos aqueles que foram usados por Deus para nos abençoar. Você sabe que nos abençoou e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigada por tudo. Você é bênção na minha vida, vocês são bênção na minha vida. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, o pastor Rubens. Como não louvar a Deus pela vida desse homem que tem sempre uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, né? Um pastor que verdadeiramente ama a sua ovelha, um pastor que acompanha a sua ovelha, um pastor que é muito presente. Então eu louvo a Deus, pastor Rubens, pela sua vida, louvo a Deus pela sua casa, porque a sua casa é casa de bênção. Louvo a Deus, né? Me alegro no Senhor, quero agradecer a Deus também por todas as irmãs também, a irmã Lourdes Costa, a irmã Rosilda, a irmã Elza, quero louvar a Deus pela vida de vocês, meus irmãos em Cristo também lá de Marisópolis, na Paraíba, né? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, que são bênção também na minha vida. Louvo a Deus por cada um de vocês. E agora eu quero apresentar, né, o meu filho, para quem não conhece, que me ajudou nessa manhã, nessa live. Louvado seja Deus. Vem para aqui, Juan. Quero louvar a Deus pela vida do meu filho. Tá? Graça e paz. Graça e paz. Quero louvar a Deus pela vida dele, que nos abençoou nessa manhã, nessa live, né? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida de Ana, que não apareceu, mas que também nos ajudou, nos abençoou. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que nos abençoou nessa manhã. Que Deus derrame graça sem medida sobre cada um de vocês. Fiquem na paz e nós vamos agora orar para terminar. Amém, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero louvar ao teu santo nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque tu és um Deus maravilhoso, grandioso, poderoso. Pai, muito obrigada pela tua presença nessa manhã. Muito obrigada pelo teu cuidado. Que tu continue derramando graça e misericórdia sobre cada vida. Muito obrigada pelo que tu és e pelo que tu fazes. Nós te damos graças nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amados. Que você possa ficar com o Senhor nesta manhã. Que Deus derrame graça sobre a sua vida e sobre a sua casa. E fiquem na paz. Amém.